Fim de Copa do Mundo e mais uma vez ficamos pelo meio do caminho. O Brasil, mais uma vez, no meio da Copa, acabou dizendo adeus ao sonho de ser hexacampeão, né? A França e a Argentina proporcionaram um jogaço de bola, talvez o melhor que eu tenho, dos mais emocionantes que eu tenha visto nos últimos tempos, principalmente em disputa da maior Copa do mundo, que é a Copa de Futebol. Eu converso para falar muito sobre Brasil, sobre futebol, sobre o nosso futuro, sobre os nossos craques ou não craques, né? Aqueles que pensam que são, mas não são, aqueles que enganam. Um novo técnico, que vai ser do futuro do futebol brasileiro, com alguém, repórter esportivo de Ribeirão Preto, um dos melhores do país, e alguém que conhece futebol como poucos, alguém, inclusive, já trabalhou em cobertura de Copa do Mundo. Igor Ramos, prazer recebê-lo aqui, Igor. Grande abraço. Prazer, Zé. Um grande abraço para você. Muito bom estar de volta aqui a Tati, né? Participando desse microfone aqui, onde eu estava diariamente, né? Antes de sofrer um acidente vascular seríssimo, né? Que completou um ano agora, no dia 10 de dezembro. E estou de volta e voltando, tendo o prazer de conversar com vocês sobre esses assuntos importantes para o nosso esporte. É um prazerzão realmente falar contigo. Você tá bonitão, tava dizendo, você tá parecendo, como é que chama o Richard Gere, cara? Ah, Esse coitado cabelão dele. branco bonito aí. É a luz. Ô Igor, virou sina o Brasil não chegar mais a uma semifinal, uma final de Copa do Mundo? O que está Na próxima... acontecendo com o nosso futebol? Pois é, nós estamos perdendo um prestígio que foi muito difícil conquistar, né, com várias gerações. É o que mais preocupa, porque antes o Brasil era temido. Aliás, até nessa Copa, o Brasil foi colocado entre os 4 favoritos, né? Antes de começar o Mundial, pelo potencial dos jogadores, né? Mas na prática, o Brasil não consegue concretizar essa teoria de favoritismo e tal. Esbarra ou em pênalti, ou numa prorrogação, ou num detalhe, como foi a eliminação na penúltima Copa diante dos belgas. Foi assim contra a Holanda. Esse jogo da Holanda, em 2010, eu estava lá no estádio. Eu vi o Brasil massacrando a Holanda no primeiro tempo. E perdeu a classificação. O Fábio Melo fez uma expulsão ridícula, tal, enfim. O Brasil tem perdido a Copa por detalhes, mas não só por isso, né? Acho que por uma postura, desde da CBF, que comanda o futebol brasileiro. É bom ressaltar que a gente está falando de uma entidade privada que tem todos os poderes sobre o futebol nacional. Então ela que dita as regras, as cartas, os nomes, e tem muita falcatrua nesse meio, né? Tem muita gente boa que fica de fora e muita gente que garantem vagas em Premier League, em grandes clubes, com um determinado número de convocações. É o que se fala por aí, não tem prova disso, né? Mas algumas convocações são bem questionáveis, né? E esse ano tivemos uma chance de convocar 26 jogadores, ou seja, a margem de erro, ela diminuiu. Se você convoca 22 e tem 2 ou 3 lesões, como já aconteceu, né? Lembra da época que o Josimar foi o titular por um acidente, fez até gol numa Copa do Mundo? Dessa vez não, 26, ou seja, o treinador teve todo o tempo. Aliás, o Tite teve 2 ciclos de Copa do Mundo, né? Coisa muito rara de acontecer. E o Brasil perdeu por falta de comando, mas não só por culpa do Tite. Eu acho que falta de foco dessa geração que é boa de bola. É importante a gente não confundir. Nós temos uma geração jovem aí de bons jogadores, Vinícius Júnior, tem bons jogadores. Até o próprio Neymar, né? Que nessa Copa entrou mais focado do que na outra, mas não teve tempo de brilhar como outros jogadores que jogam com ele, o caso do Mbappé, o próprio Messi, tiveram oportunidade de brilhar. E o Neymar, com 30 anos, poderia ter arrebentado nessa Copa, não fez. O Brasil teve chance, né? Foi eliminado nas oitavas, quer dizer. Então o Brasil deixou essa nação tão carente como estava, né? O povo argentino, mais carente ainda de uma alegria, depois de tanta divisão política, divisão da população, metade de um lado e metade de outro. A Copa do Mundo, que serviria como instrumento de aproximação dessa população, acabou se perdendo pelo caminho. Foi uma das eliminações mais traumáticas, eu acho, pelo potencial e
pelo nível da Copa, o Brasil poderia ter conquistado. Eu ouvi muito por aí, Zé. Se pega a França ou a Argentina, a gente ia tomar um couro. Isso é muito relativo, porque o Brasil fez um ótimo jogo contra os coreanos, na própria eliminação que foi, nos pênaltis, no detalhe, né, nos 3 minutos, quando já ganhava, não precisava de ir para o ataque, quer dizer, aí na hora da cobrança de pênalti, um cara jovem de 21 anos é o primeiro a bater. Você viu a prova, né, que o Neymar bateu primeiro, o Mbappé bateu primeiro. Não quer dizer que vai garantir um título na disputa dos pênaltis, colocando o primeiro, o craque. Mas é o básico, né? Nós optamos por fazer o diferente. Aí colocamos um menino para bater o primeiro, ele perdeu e aí jogou a responsabilidade para outros. E aí o Brasil foi eliminado na disputa dos pênaltis, que não é loteria, né? É foco, é concentração. Você vê o Messi batendo pênalti, parece que o cara tá no treino, né? Quer dizer, é foco. Então eu vejo assim, Zé, respondendo a sua pergunta, porque o assunto é muito extenso, né? A gente está perdendo um prestígio que nós conquistamos com muito suor. O Brasil ainda é o líder de conquistas, com 5 títulos. Já tem aproximação aí de equipes com 3, com 4, né? E nessa toada aí, se a gente conquistar a próxima Copa daqui 3 anos e meio, a gente vai completar 24 anos de jejum. Ou seja, o mesmo jejum de 70 até 94. Se essa coincidência for se repetir, né? É um dado bom e traz uma nova esperança para a gente. Mas essa Copa teve vários aspectos, né, Zé? Uma Copa que foi diferente, a começar pela escolha de um país extremamente conservador. É legal essa diversidade de colocar em outros continentes, na Ásia, na África, eu acho muito bacana. Mas certas imposições comprometem o próprio evento, né? A proibição de bebida alcoólica, é a primeira vez em Copa do Mundo. Eu já estive em Copa do Mundo na África, tinha bebida alcoólica e não tinha briga. Quer dizer, há um limite para as coisas, né? Então teve muita restrição, punição, prisões. A homossexualidade é vista como um crime, né? No Catar, quer dizer. Agora a próxima será uma Copa com muito mais time, 46 equipes, 46 seleções. A Copa na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, com a maioria dos jogos acontecendo nos Estados Unidos. E um detalhe, todos os países já com estádios prontos, né? Só algumas adaptações em gramado e tal, mas não vão investir em construção de gramado, como aconteceu no Brasil, de campo, né, de estádio. Em que estádios que eu tive o privilégio de depois conhecer, com jogos do Botafogo, em Pernambuco, por exemplo. A Arena Pernambuco é um estádio de Copa do Mundo que parece que tem 100 anos, de tão mal cuidado, né? Outros são bem cuidados, como a Arena do Corinthians, que é um estádio que o clube cuida, está pagando a conta ainda, né? Uma conta alta e tal, mas enfim. Então eu dizia que essa Copa teve vários aspectos e foi fechada com chave de ouro e permitiu que os deuses do futebol tão falados, né? Proporcionassem a um cara que é um exemplo de profissional, de humildade, que saísse com todas as honrarias, inclusive com a torcida dos brasileiros, né? No dia da final, Zé, não sei qual foi o seu sentimento, eu estava muito dividido sentimentalmente, porque a gente que trabalha com futebol, a gente torce sim. Em alguns momentos a gente só trabalha, mas em alguns momentos a gente tem as nossas preferências. Antes da bola rolar, eu estava torcendo para a França, justamente pelo fato do argentino ter essa rivalidade com o Brasil que vai além do campo, né? Ela se transforma em ofensas racistas e tal. Aí, refletindo mais, eu parei para pensar, poxa, o Brasil é um país tão racista, né? Quem somos nós para cobrar posição antirracistas dos hermanos, por exemplo? É que eles são racistas conosco, né? E o próprio Mbappé, que tem origem afrodescendente, né? Um cara que se comportou como um europeu ariano, né? Mesmo sendo negro, ao dizer publicamente que o futebol sul-americano estava abaixo do futebol europeu, por isso 4 Copas do Mundo que os europeus vinham dominando. Nós vimos que o futebol não é assim, né? E até porque a maioria dos jogadores
tanto do Brasil como do Marrocos, da Argentina, esses jogadores atuam na Premier League, na Espanha, em Portugal, ou seja, na Europa, né? Onde o futebol tem uma dinâmica diferente. E o Brasil pecou bastante em não fazer amistosos com essas seleções e tal. Então são vários aspectos que levaram a mais um fracasso, né? E isso, com o passar do tempo, vai denegrindo a imagem do nosso futebol, que foi muito temido, não só respeitado, era temido. Enfrentar o Brasil era um temor para os adversários. Hoje não. Nós tivemos eliminações aí para seleções não inexpressivas, mas seleções que em outros momentos não metiam medo no Brasil. Hoje, se a gente for encarar a Croácia novamente, nós vamos temer a Croácia, né? A Holanda, né? Nunca foi assim um adversário à altura do Brasil. Claro, se pegar uma Itália, uma Alemanha, é diferente. E essas seleções também têm passado situações bem atípicas na Copa do Mundo, né? Nós vimos aí a Itália em 2 anos consecutivos, 2 Copas, ausente da competição. Mesmo tendo conquistado a Eurocopa, a Itália ficou de fora da Copa do Mundo. A Alemanha eliminada na primeira fase em 2 Copas consecutivas. Quer dizer, não é um privilégio do Brasil os fracassos, mas nós, como brasileiros, sentimos muito porque tínhamos em campo uma geração boa de talentos, Vinícius Júnior, Richarlison, Rafinha, vários jogadores que na próxima Copa a gente pode buscar uma reprise desse programa aqui. Poxa, Igor, você falou que em 2022 essa geração que saiu derrotada iria brilhar na próxima Copa, né? A Copa da América do Norte. Eu aposto nisso. Mas precisamos mudar muito, Zé, a mentalidade desses jogadores, né? Que não tiveram nenhum comprometimento, nem na derrota com o povo brasileiro, não se importaram em dar uma satisfação, um pedido de desculpas, e fazem questão de postar o seu momento, né? Jogadores em iate, com mulheres, cada um tem direito à sua vida privada, mas eu acho que o respeito para com o torcedor, ele foi deixado de lado, né? Não só com o torcedor comum, mas com uma nação de 213 milhões de habitantes que se uniu num momento tão difícil para torcer por uma seleção que trazia esperança, mas que perdeu no detalhe e na falta de foco desses jogadores. Você pega a seleção argentina, tirando o Messi, que é um fenômeno, né? É maior que o Maradona, e já eu quero explicar o porquê eu tenho essa opinião. Os caras estavam focados. A derrota para a Arábia foi boa para a seleção argentina, porque trouxe para eles uma luz que tinha que mudar alguma coisa. E o técnico Scaloni fez mudanças em todos os jogos. Um cara que era auxiliar técnico, que tinha um convívio muito bom com os jogadores, foi uma aposta da AFA e uma aposta que deu certo. Tanto é que já renovaram o contrato dele. Então o cara conseguiu trazer para ele uma união do grupo, e esse grupo se uniu em pró da população argentina carente, que vive um momento de uma crise ferrenha e que precisava abraçar o Messi. E o Messi abraçou a seleção, a qual ele tinha inclusive renunciado anos atrás. E aí a conquista da Copa América tirou o peso que tinha na Argentina de mais de 2 décadas sem qualquer conquista relevante. Nenhuma conquista. Então os caras chegaram na Copa um pouco mais leves. E o Messi chegou na Copa, Zé, maradonizado. O que é maradonizado, né? Com aquele espírito argentino, né? Que foi muito falado. Um Messi diferente. Não aquele Messi mais... Por que você coloca o Messi melhor que o Maradona hoje? O Maradona foi espetacular, porém num período mais curto. O Messi foram 15 anos de conquistas e de regularidade. 8 conquistas de bola de ouro. Não é qualquer um. Ele é o único a ter 8 conquistas de bola de ouro. Ele ganhou tudo que ele podia. Na primeira Copa do Messi,
Ele tinha sido, um ano antes, escolhido o melhor jogador do Mundial Sub-20. Aí ele foi para a Copa, entrou, tal, foi a primeira Copa dele, sem barba, cabelinho compridinho, novinho e tal. E aí jogaram uma culpa no Messi em todos os fracassos da Argentina, associados ao Messi, entendendo que ele era um jogador que era um europeu, argentino, europeizado. Ajude nesse termo, que nem existe, eu acho. E aí foram entendendo que não era nada disso. E o Messi mostrou em campo que ele estava com espírito argentino, né? Até na hora de cantar o hino, você via o momento do cara. O cara estava com tesão em ser campeão. E os deuses do futebol premiaram o Messi, que seria uma grande injustiça para o mundo da bola, que já coroou Garrincha, Maradona, Pelé e tantos outros, Vavá, Breitner, enfim, de vários países, o Messi não ser um campeão mundial. Então, até isso, os deuses do futebol conspiraram a favor do Messi. E ele foi brilhante na Copa toda, né? Só não foi artilheiro. Ele fez gol em todos os jogos. Em todas as fases da Copa do Mundo, ele foi o primeiro jogador a marcar gols em todas as fases. Desde a fase de grupo, oitavas, quartas, semi e final. E foi um jogador decisivo. O Messi é um jogador que leva pancada e não olha nem para a cara do cara que deu a pancada nele. Ele já levanta e vai pro jogo. Diferente do nosso reizinho aí, que leva falta e fica rolando, né? Quer dizer, é uma questão, Zé, comportamental, né? Esses jogadores dessa nova geração estão mais preocupados com as redes sociais do que com a arte da bola, que é a profissão deles, e são milionários. Quer dizer, para eles não dependem disso. Acho que essa é a questão. Para eles, vale mais estar no Instagram com 1 milhão de seguidores do que levantar um troféu. Diferente do Messi, né? Que mostrou em vários momentos. O Neymar tá fazendo festa até hoje no Brasil, né? É impressionante. Impressionante a falta de comprometimento. Faltou comprometimento, né? E um pouquinho de sorte também, né? E um pouco de comando também. O Neymar mandava mais na seleção que o Tite, né? Porque você vê, o Brasil perdeu por um detalhe. Faltando 4 minutos, nós tínhamos jogadores da defesa buscando o ataque. Ali é hora de pôr bola pro mato. Como a Argentina poderia ter perdido a Copa se não fosse a defesa magistral do goleiro no último lance da Copa do Mundo, antes da disputa nos pênaltis. Quer dizer, o futebol é o detalhe, né? O Corinthians foi campeão em 2012 porque o Cássio jogou a maior partida da vida dele. Então são detalhes que fazem um campeão. E detalhes que são dentro e fora de campo. Eu vi um comentário seu na internet e você coloca muito bem uma coisa que eu penso e acho, eu concordo com você em tudo. Tem jogador de seleção. Eu estou dizendo que você lembrou muito bem. Do Becker. Você lembrou muito bem do Cássio, né? O Cássio é um jogador que ele cresce. Ele é decisivo. Ele toma uns frangos em jogos normais. Para um goleiro do nível dele, ele se posiciona mal às vezes e tal, olhando assim bem tecnicamente falando. Mas é o cara que nas decisões, ele cresce. Ele já é um gigante, né? O apelido dele, entre os corintianos como eu e como você, é o Gigante Cássio. E o Alisson é um grande goleiro, mas é um goleiro que não tem aquela coisa de salvar no momento que você mais precisa dele, né? Como já foi o Tafarel, como foi o Marcos na Copa do Mundo, o Dida também, mas eu elencaria o Marcos, o Tafarel, nesses momentos, e o Cássio que não foi convocado, né? Como foi o Rogério Ceni no Mundial, ajudando o São Paulo a ser campeão, numa atuação majestosa do Rogério Ceni. Então tem jogador que brilha em seleção e brilha em clube. E nessa seleção nós tivemos muitos jogadores que não brilharam com a amarelinha. Como é que você explica uma seleção que aí dá-se o nome de família Scolari, a família Tite, a família não sei o quê, coisa e tal, e o próprio comandante do time, no caso o Tite, por exemplo,
que botam um moleque de 21 anos para bater o primeiro pênalti, sabendo que isso pode matar E tendo opções, né? Tendo ele opções. fez, cometeu essa bobagem, e quando na hora que perde, ele vira as costas, entra no vestiário, vai embora e deixa todo mundo chorando no palco ali, no espetáculo, como se para ele nada fosse. Esse episódio aí eu vi como uma desolação dele, eu não vi como um desdém. Pode ser que tenha sido uma falta de respeito com os seus comandados, mas ao mesmo tempo como uma dor profunda que ele não quis expor para o mundo todo, né? Cabe duas análises nesse caso aí. Então, não seria tão cruel nesse aspecto. A gente não sabe o que passa na cabeça do cara ao perder uma Copa, né? Jogadores desabam no campo. O treinador não vai lá no campo desabar. Para ele, o refúgio é ir pro vestiário e chorar lá no vestiário. Eu vejo dessa forma. Você tem que escolher entre você levar a sua palavra de consolo a essa Não, eu acho que ele deveria ir lá, sim. Se proteger. Eu acho que não, acho que se pronunciar. Não, também acho, mas eu estou buscando uma explicação. Não, mas teórica, eu entendo a sua explicação. Teórica, e até acho passível que seja isso mesmo. Que o Tite, uma coisa que a gente não pode dizer é que ele seja mau caráter. Eu, pelo menos, não acho. Dizem que a CBF é uma entidade muito suja, né? E dizem que muitas convocações são forçadas para gerar contratos em clubes da Premier League e tal. Se o cara tiver tantas convocações e tantos jogos, ele tem condições de ser contratado num time de classe A do futebol londrino, por exemplo. Isso são ilações, a gente não tem nem prova disso. Mas faltou comando dentro e fora de campo. E mais uma vez, repito, a gente perde prestígio, né? Que é o mais grave de tudo. O que essa seleção já foi respeitada, amada e temida, hoje nós somos piada. A penúltima Copa foi piada. O Neymar virou meme, aquela coisa de rolar no gramado e tal. Nessa, ele entrou com uma cabeça diferente. Você viu o Neymar mais focado. Mas mesmo assim, ainda com rescaldos de molecagem, eu vou dizer esse termo mesmo. Um cara de 30 anos já não é mais o menino Ney, né? E o cara põe a munhequeira dentro do campo, amarrando a chuteira com o apito já acionado pelo árbitro. Isso você faz no vestiário, poxa, numa Copa do Mundo. Não é no jogo no regatas. No jogo no regatas você pode amarrar a meia ali e tal, né? Antes da bola rolar. Pode pôr na cabeça, fazer o que você quiser. O cara quer aparecer de qualquer forma, ele quer aparecer de qualquer forma. Então, isso prova que o foco dos caras não é em jogar pelo povo, pela camisa, pela história. Então eu vejo dessa forma e fiquei muito triste com a derrota do Brasil. E voltando ao começo do meu argumento da Argentina, depois de ver toda a vibração e a conquista do Messi em particular, eu fiquei feliz. No começo eu tava assim, torcer pros caras que chamam a gente de macaco, torcer pros caras que fazem piada constantemente. Acho que isso é muito a viralatice do brasileiro, né? Ver brasileiro colocar a camisa da Argentina, coisa que jamais você vai ver lá em Buenos Aires, jamais. Agora, admirar um craque argentino é diferente. Como eu admirava o Maradona, admiro o Messi, admiro o Cristiano Ronaldo. Esse Mbappé ainda tem que crescer bastante como homem, mas é um cara que teve uma origem humilde, talvez caia a ficha dele, mas é um cara que vai ser o top 2 aí do futebol na próxima Copa. Tem tudo para ser o cara da Copa, como foi o Messi. O Mbappé foi o artilheiro da Copa. Só não foi o artilheiro e o cara da Copa, porque o Messi tinha um peso muito grande naquele momento e no jogo mesmo. Ele fez merecer e pela história dele. 15 anos de conquistas, né? O Maradona, ele foi espetacular, no sentido literal da palavra, espetáculo. O Maradona, quando brilhou em 86, ele conduziu uma nação a uma vitória que não era só do campo, né? Era uma vitória contra uma Inglaterra que massacrou o país na Guerra das Malvinas, né? Então o futebol foi uma vingança para os argentinos.
tendo como seu maior representante um jogador que na época era o maior do mundo, né? Fez golaços, gols incríveis, aquele gol que ele enfilera todo mundo contra a própria Inglaterra, que é um gol mais bonito das Copas do Mundo. Então tem esses aspectos que contam bastante, né, nessa história de Maradona e Messi. Eu não gosto de comparar, porque tem jogador, Zé, não sei se você concorda comigo, quem está nos ouvindo, tem muito craque no mundo inteiro que não foi campeão. Tem muito pé de rato, né, como diz o Neto, que já levantou taça de Copa do Mundo, né? Você vê, um Zico nunca foi campeão, um Sócrates nunca foi campeão, e outros tantos. Igor, você falou dessa maradonização. Isso também é um trava-língua danado, hein? Maradonização do Messi. O que é isso? Eu acho que assim, é o Messi adotar o espírito argentino, que é diferente. É o país, no meu entendimento, alguns países, em Marrocos, o futebol é uma loucura também. No México, no Brasil também e tal. Mas na Argentina tem um apelo muito, muito grande, né? Uma ligação muito forte com a política. O exemplo foi a Copa de 78, né? Em plena ditadura, a coisa forçando a barra para os caras ganharem a Copa. Como tentaram fazer, como fizeram em 70 com a gente, né? Os generais querendo aparecer, indo no estádio com radinho para popularizar a imagem, aquela coisa toda, né? Mas respondendo o que você falou, eu acho que assim, o Messi, ele vinha sendo culpado por todos os fracassos da Argentina. Escolheram ele como o grande culpado, como fazem um pouco aqui com o Neymar. Mas o Messi pagava um preço muito alto e mais injusto do que o Neymar. Então todo o fracasso da Argentina, que foram constantes, 3 décadas sem ganhar nada, se associou muito, boa parte dele, porque o Messi não participou de todo esse período de vacância, né? Mas, esse Messi não serve, ele é jogador do Barcelona, ele nem é argentino, ele não canta o hino e tal. O Messi chegou a pedir aposentadoria, não joga mais pela seleção. E aí na Copa você viu o Messi mais catimbeiro, mais milongueiro, né? Mais argentino, cantando o hino com aquela paixão e chamando para ele a responsabilidade. E você vê como que os jogadores abraçaram literalmente o Messi. É como se fosse assim: Messi, nós vamos jogar pela nossa nação e para que você erga essa taça, porque você é o nosso novo Maradona. A música fala do Maradona, dos pais do Maradona, fala do Maracanã, Messi, fala do Brasil, fala da gente, fala de tudo. Aliás, eu nem vi essa Copa América, eu estava em coma, né? O Brasil perdeu, eu nem acompanhei. Depois que eu fiquei sabendo que o Brasil, que eles ganharam aqui. Fiquei sabendo depois, bem depois. Ô Igor, se a gente for pegar... Então, comparando, só comparando então, para fechar o raciocínio. O Maradona foi genial, espetacular no sentido da palavra, de espetáculo. Mas o Messi foi o jogador mais completo pela longevidade, pela regularidade e pelas conquistas. O Messi teve tudo o que ele podia conquistar no futebol: respeito, admiração, continuidade, títulos, glória, reverência. O Messi é o cara que muitos brasileiros torceram por ele, não pela Argentina. Aí eu dizia aqui, né, para repetir rapidamente, o nosso sentimento, né? Em dado momento eu falava, torcer para esses caras, os caras são racistas, debocham da gente em todo momento, até quando não estamos jogando contra eles e tal. Mas nós somos um país racista também, né? Então não podemos falar dos outros, né? Um país racista ao extremo, né? E então, assim, faz parte do jogo da bola e tal, e a gente tem que saber admirar os vencedores, né? Como fez o Didier Deschamps, que é um exemplo também de profissional técnico francês, que reconheceu as virtudes da Argentina. A Argentina jogou para ser campeão do mundo. Nós jogamos uma partida de final, mas não como eles. E só um detalhe do Didier Deschamps, ele analisa e diz o seguinte: olha, aquele primeiro gol da Argentina não foi pênalti. Eu achei também que não mas foi. Mas nós não deixamos de ser campeão por causa daquilo. Nós tivemos oportunidade. Primeiro tempo foi um baile da Argentina. O segundo tempo a França foi muito... Massacrou. Se a França fosse campeã mundial,
estaríamos falando do Mbappé aqui hoje, porque seria uma Aham, conquista justa. O jogo foi muito aham, equilibrado, foi um jogo lindo. Primeiro tempo, massacre argentino. Segundo tempo, um domínio francês, uma mexida no intervalo, antes até. E aí a prorrogação, aquele perde e ganha louco. Aí os pênaltis é a frieza, não é loteria. Aí os argentinos e os deuses do futebol e a mão de Maradona, né? aham. Colocaram a bênção no Messi e ganharam e Ô, mereceram. Igor, você falou de espetacularização, né, de espetáculo, né, que era o Maradona. Você vê o Maradona, ele preenchia a tela da TV, preenchia os olhos de quem estava ali acompanhando Polêmico, de né? perto. Polêmico. É, Dopou polêmico, jogador, era dopou fantástico. jogador O Maradona brasileiro. realmente era fantástico. Você acha que o jogador brasileiro ele é individualista? Porque, por exemplo, o jogador argentino, com tudo isso, a gente está falando de dois ícones. O Maradona, num tempo não tão longe, e o Messi de hoje. Mas os dois jogam para o time. Os dois sabem jogar para o time. E você citou um exemplo que quando leva a pau o Messi, ele nem olha para ver quem bateu nele. Ele Ele levanta e vai vai para. ao sangue de barranco, exato. Então ele tem esse espírito coletivo. O Brasil tem isso. Não, não tem. O Brasil não tem. O Neymar, por exemplo, quando ele leva uma pancada, ele valoriza. Por que os caras não batem no Messi? Você já percebeu que o Messi não é caçado em campo? E o Neymar é Aham. caçado? Isso não é por uma questão aleatória. É porque o Neymar é um cara que não é É respeitado. exibicionismo mesmo, né? Não, ele não tem o respeito dos adversários como tem o Messi. O Messi é querido e respeitado e admirado por Aham. todos. O Neymar é admirado por alguns, querido por outros, mas não é respeitado pela maioria. Pelo jeito dele. Debochado, essa coisa de rolar, valorizar a falta. Ele queima o filme da história do futebol brasileiro, embora seja muito talentoso, mas é um menino ainda. Por incrível que pareça, não amadureceu com 30 anos. Hoje eu Essa estava vendo um jornal francês, e o equipe? dono não sei se foi o L'Equipe, eu não lembro, eu vi tanto jornal hoje que eu nem lembro, mas acho que foi o L'Equipe mesmo, que é o Você tinha jornal que de ter mostrado esporte, as é isso mesmo. capas dos jornais de hoje, hein? Você devia Pô, ter eu devia trazido. mesmo, cara. Você perdeu uma grande chance, porque o mundo inteiro. Mas a gente acha na internet isso aí também. Não, e é fantástico, né, o que eles falam. Agora, o dono do PSG, do Paris Saint-Germain, o príncipe lá, ele elogia, mas assim, faz elogios rasgados ao Messi e ao Mbappé. E ele nem toca no nome do Neymar. Não fala, simplesmente não fala. Passa assim, O Neymar, desapercebido. o Neymar vai ter uma dificuldade. O Neymar vai ter dificuldade de se Muita. reintegrar ali, né? Primeiro, que dentro do time, do contexto, do Aham. trio, o Messi. Se bem que o Messi tem. Nessa semana ele pode assinar contrato com outro clube. Não sei se ele vai sair ou ficar. 14 dias. 14 Vai dias. estar Ele no pode, jornal hoje. ele pode ir embora. Mas eu acho que ele fica, eu acho. Não sei por que ele Eu iria acho que ele embora. fica também. É, Aham. a glória. E ele pode participar até de mais uma Copa, se ele quiser. Não como um protagonista, Aham. porque ele vai ter 39. O Thiago Aham. jogou, né, o nosso zagueiro, com 39. E foi muito bem. O Brasil teve bons jogadores que foram bem na Copa. O Marquinhos foi muito bem, mas foi azarado. O gol bateu nele e ele perde pênalti. Quer dizer, uma injustiça com um cara que fez uma Copa muito boa. Por outro lado, o Tite chamou Aí, chama o Daniel Alves para irritar a torcida inteira, um país inteiro. O cara foi lá para tocar pandeiro, quer dizer, só para marcar que é o jogador mais velho que atuou pela seleção. Para que isso, né? Para que isso? E jogamos com jogadores improvisados, porque ele não optou por outros jogadores da posição, né? Mas o Neymar vai ter dificuldade exatamente. pelo protagonismo do Mbappé, que é um jogador fantástico, veloz, jovem, decisivo. Ele tem várias virtudes, embora do caráter ainda Aham. está sendo moldado, né? Mas vai O, crescer jo- muito, o, vai crescer. o L'Equipe hoje traz, inclusive, uma foto da namorada dele que é trans. É, sim. Mas Linda pra caramba. a origem dele é humilde. Ele nasceu num bairro humilde, Aham. né? Bidua se Aham. chama, o nome é assim. Então ele tem uma origem humilde, mas ele precisa trazer isso mais para ele, né? Filho de afrodescendente e tal.
Ele tem Se uma você coisa for meio... pegar também, o Neymar também tem uma origem humilde, né? Hoje você nem chega perto dele. Não, o Neymar não tem humildade nenhuma. Dizem que tem, que colabora e tal, mas a maioria colabora com instituições. Tem tanto dinheiro que os caras não sabem onde põe. É o mínimo que se faz é ajudar, né? Se o Betinho, que não tinha dinheiro, conseguiu as maiores arrecadações da América Latina, que dirá esses jogadores que têm bilhões por mês. O salário é de 2 milhões por mês, cara. É muito dinheiro. 2 milhões por mês na média. Nós já falamos disso assim, muito por cima. Eu queria entrar um pouquinho mais. Desses jogadores que estão aí, por exemplo, você acha que nós levamos 26, né? Levamos 26 e levamos 2 que já não vão ser lembrados mais. Um é o Thiago Silva, que já vai para... Ele está com 37. Não tem mais idade, Não tem mais idade. Não tem. E absurdo de levar o... Daniel Alves. Esses estão fora, fora. Quem você acha que desse time fica aí? Primeiro de tudo, deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos que contratar um técnico internacional, um técnico estrangeiro ou não? Eu não sei. Olha, a Argentina, o exemplo da Argentina pode servir pra gente, porque o cara pegou o time em 4 meses. Ele era auxiliar do técnico que foi na última Copa, que dirigiu o Santos, o Atlético e tal. Então, assim, ele já tinha um contato com os jogadores, já tinha aquela coisa de abraçar o elenco gostava dele, jogava por ele. O elenco também gostava do Tite, mas o Tite comete alguns erros táticos, algumas coisas que comprometem. Eu acho que é hora de uma renovação. Mas talvez aqui dentro mesmo. Não sei se Fernando Diniz seria o nome. Não sei se nós temos material humano, né? O técnico do Real Madrid pretende encerrar o contrato dele em 24. Não pretende sair antes. Talvez testar um técnico. Ele deu uma entrevista hoje. Agora eu vou falar. Ele deu uma entrevista hoje num jornal. Você viu ele falando? Treinar o Brasil, eu só saio do Real Madrid se eu for mandado embora. Sim, ou então quando terminar o contrato, tem 24. Quando terminar, aí ele vai pensar no futuro dele. Porque, olha só, em tempos atrás, qualquer um queria dirigir a seleção brasileira. Seria uma honra. O Pepe Guardiola é fã do futebol brasileiro. Mas hoje já não sei se ele queria. Nós temos muito o que rever no futebol brasileiro, principalmente no sentido comportamental dos jogadores. Eu acho que é esse o trabalho que tem que ser feito. E o Brasil tem que começar, Zé, a trazer de volta para o torcedor brasileiro essa paixão que cada vez se evapora. Esse primeiro ano agora, o ano que vem, é fazer jogo aqui, amistoso aqui, com jogadores daqui, trazer de volta o carinho do torcedor que cada vez mais se evapora a cada fracasso mundiais, né? 2023... A própria seleção está se encarregando disso, de afastar 2023 não tem nada de importante, tirando o Mundial Feminino. É o ano do Brasil fazer um monte de amistoso aqui. No interior de São Paulo, em Minas, no Rio, em São Paulo. Passar essa fase de luto, né? E reconquistar aquela paixão que movia e que moveu os argentinos, né? Os argentinos ganharam a Copa empurrados pela torcida. O que tinha de argentino lá, com toda essa crise, tinha mais de 40 mil argentinos em Doha. Quer dizer, os caras fizeram um esforço descomunal. Acho que entenderam que era o momento do Messi ser campeão. E eles não tinham uma seleção brilhante. Se você tem uma seleção brilhante, mas foi campeão, claro, o futebol permite isso. Agora, se você tem uma seleção brilhante, você já vai com a expectativa de ser campeão. Eles estavam entre os 4 favoritos: Brasil, Argentina, França e talvez a Inglaterra, que sempre brocha nas competições, né? E tivemos a bela surpresa de Marrocos. E agora a próxima Copa vai ser bem difícil, porque a geração francesa, que é jovem, vem forte, a Argentina vem com moral de campeã e outras mais. Quem tem que se reinventar é a Itália, a Alemanha e o Brasil. São os países que têm que se reinventar. A Alemanha é uma vergonha. Você acha que foram, né? A Alemanha é uma foram vergonha. Os 3 países mais prejudicados nessas últimas Copas? A Alemanha acabou sendo campeã aqui no Brasil. Mas depois foi eliminado nas 2 Copas. Foi eliminado na série de grupos. Exatamente, um absurdo, né?
um campeão ser eliminado na fase de grupo. É igual ano que vem, na próxima Copa, aliás, a Argentina cair na primeira fase. Que poderia ter caído aqui nessa, né? Se não fosse o goleiro. Então, assim, a Itália, pela história que tem, pelo número de títulos, né? E pelo que já fez, não pode ficar 2 Copas e uma terceira fora. Tem que estar na próxima. E vamos torcer para que uma africana volte a brilhar, como já teve em outros momentos, mas não igual ao de Marrocos, né? E será uma Copa de 46 equipes. Será uma Copa do Mundo, literalmente, né? Com muitas sedes. Será um campeonato, não será um torneio como foi até agora, né? Porque a Copa é um torneio, né? É um torneio. É diferente de torneio de campeonato, né, Zé? Torneio você ganha. A Argentina se ajeitou no torneio. Perdeu a primeira, foi se arrumando graças ao técnico que mexeu em todos os jogos até achar a formação ideal. E veja como é curioso. A seleção da Copa, eu tenho a do UOL aqui como exemplo, não tem tantos jogadores da Argentina. Geralmente você põe todo mundo lá, né? Eu vou dar um exemplo aqui para você da seleção que foi escolhida pela maioria, né? Teve algumas divergências, mas a maioria foi o seguinte, ó. Vamos lá. Emiliano Martinez, o goleiro, foi fantástico. O Hakimi, o Vardiol, o Pamecano, o Theo Hernandes, o Enzo Fernandes, que é o novo, né, o jogador revelação, mais jovem da Copa, o Modric pela... Ele joga aqui em Portugal, mas já está indo embora para... A Inglaterra é o grande centro hoje, né? Não é mais a Espanha, né? A Premier League é onde todo mundo quer jogar. Então, continuando aqui. O Griezmann, que foi muito bem, exceto na Copa, na final não foi bem. O Messi dispensa comentários. Mbappé é um craque. E o Julián Álvares, né? O técnico, o Lionel Scaloni. Eu vou pegar um exemplo de um jornalista que eu gosto, o Menon. Ele escolheu o Martinez, o Hakimi, o Vardiol, Otamendi, aí eu já questiono, né? Embora seja campeão. O Tagliafico, que não foi titular sempre. O Modric, Enzo Fernandes, Griezmann, Messi, Mbappé e Di Maria. Di Maria acho que forçou um pouquinho, mas talvez pela participação na final mereça estar nessa seleção aí do Menon. E por fim, o Renato Maurício Prado, que é bem conhecido também, colocou Martinez, o Hakimi, o Varane, que é um bom zagueiro, o Pamecano, o Theo Hernandes, o Enzo Fernandes, o Griezmann, o Modric, Messi, Julián Álvares e o Mbappé. E essa Copa foi uma Copa de desilusões, né? Cristiano Ronaldo se despedindo de forma melancólica, né? No banco, todo mundo focando no cara no banco, tal. O Suárez, né? Jogador renomado, tal, também se despedindo. Quer dizer, o Modric foi a última também. E o Messi, que foi a última triunfal. E se eu sou ele, eu jogo a próxima. Nem sou para entrar em alguns jogos. Estão fazendo força para ele. Estão fazendo lobby para ele jogar a próxima. Ele ir. Seria o Daniel Alves, seria o nosso Daniel Alves, né? Sem querer comparar, né? Porque ele não vai lá para tocar pandeiro. Não vai lá para tocar pandeiro. Ele ia para dar aquela moral para a seleção e intimidar os adversários. E ele se cuida, né? A história do Messi é muito bonita. Ele saiu da Argentina. Falando, né, você começou falando de negociatas dentro da seleção brasileira, da CBF, que era um negócio meio escuso. Se você pegar, quando o Brasil ganhou as Olimpíadas, o Daniel Alves estava lá, foi ele quem orientou e fez, programou e incentivou a fazer o boicote se não me engano, era a Nike. Tirou, você lembra que a Nike não queria pagar um extra para ele? Acho que teve isso. Cintura, quer dizer, e o cara voltou para a seleção ainda sob os auspícios da Nike, né? Quer dizer, tem alguma coisa estranha nisso, né? O futebol brasileiro é muito corrompido, né? Para você ter uma ideia, todos os presidentes de federação têm salário de R$80 mil. O presidente da federação... a Federação do Amazonas tem futebol lá.
O presidente da Federação do Amazonas ganha 80 mil por mês. O da Federação Paulista também. Trabalhos diferentes, né? Bem diferentes. Eu peguei o Amazonas como exemplo. Outra realidade. Poderia ser o Espírito Santo, sei lá, outro estado menos expressivo, né? Uhum. Então tem muita coisa errada que precisa ser revista para a gente reconquistar o respeito. O temor é com o tempo, né? O respeito tem que ser imediato. O temor vai demorar um pouco. Só quando ganharmos outra Copa, aí sim vão ter medo do Brasil. Agora não tem mais. Ninguém respeita o Brasil. Ninguém joga com medo do Brasil. Como é que você consegue explicar? É o que me entristece surgiu o que eles chamam de surgiu uma joia no Palmeiras. O moleque tem 16 anos, é tal de Hendrick, né? E já foi negociado por 400 e tantos milhões de reais com o Real Madrid. E só vai para lá em 2024. É uma questão legal, né? Mesmo. É uma questão legal. O jogador não pode ser vendido tão jovem, né? Não pode ser vendido a partir de uma certa idade. E o Palmeiras vai lucrar com ele. E é um cara que tem tudo para deslanchar. Pode ser uma esperança para a Copa também. O Vinícius Júnior foi vendido nessa circunstância, dessa forma. Agora, é um risco que o futebol, o time como empresa, né, ele corre. Sim. E a Leila, no Palmeiras, ela tem o foco de ser campeã mundial e recuperar todo o investimento que ela fez. O Palmeiras tem time e pode, ano que vem, tentar essa conquista aí. Não tendo essa conquista, o Palmeiras corre o risco de perder a Leila. E aí voltar a ser um Palmeiras com o Corinthians de hoje, o São Paulo, o Santos, né? Os times estão partindo aí para a SAF, montando empresas, porque esse é o futuro do futebol, né? Grandes empresários, clubes sendo comprados. Para quem? Para sobrevivência. Para sobrevivência. De quem está investindo. Eu, por exemplo, nasci na Vila Tibério. Na Vila Tibério eu fui criado, cresci, moro lá. Me interessa o Botafogo. A mim não interessa saber que gringo vai cantar hoje amanhã. Sim, mas o futebol ele é movido pelo dinheiro. Não interessa qual time seja. Desde o time lá do interior da Paraíba até o Flamengo ou Corinthians. É movido pelo dinheiro. Sem dinheiro você não triunfa, não ganha títulos. E tem que ter uma SAF, né? Uma empresa que cuide. O Atlético Mineiro está montando um estádio lindo. O Atlético vai dar trabalho, vai jogar numa casa, num caldeirão. Então, quer dizer, esse aspecto vai contar bastante. Então eu vejo que o futuro do futebol é ficar na mão de pessoas. De poucas pessoas. Não daquela coisa de coletividade. Como é aqui na Europa, né? Sim, essa coisa brasileira, abnegados, futebol amador no sentido de amor, não amador no sentido pejorativo, isso está acabando. É cada vez mais profissional e cada vez mais individualizado na mão de mecenas, né, digamos assim. E a gente e futebol, só para não perder o caminho da coisa aqui, ainda existe futebol em Ribeirão Preto? Existe, e o curioso que esse ano agora que vai começar, 2023, é um ano bom para o nosso futebol. O Comercial saiu do buraco, o Comercial saiu. Se você recordar, o Comercial estava na Série B, estava quase que no amadorismo. O Comercial foi para 3, lutou, da 3 está na 2. A 2 para 1 é um pulo. O Comercial na 1 estaria ótimo, né? Aí belisca uma Série C ali e tal. E o Botafogo tá na Série B, que é onde ele tem que ficar. Não tem que jogar a Série A, não vai conseguir. A Ponte Preta, por exemplo, vai estar na Série B, a Série A2, junto com o Comercial. O Comercial esse ano vai ter que jogar para não cair. Porque vai ter o Novo Horizontino, vai ter o Ituano, vai ter o Oeste, vai ter equipe... Ituano não, Oeste. Vai ter equipes que estão em divisões do futebol nacional. Então, subir esse ano é um sonho. Patamar, é verdade. É utopia. É se manter para criar uma estrutura econômica capaz de, em 2024, brigar pelo acesso. E o torcedor tem essa consciência. Eu converso com alguns, eles querem que o Comercial faça uma campanha digna, se mantenha e não caia, para que no ano que vem
aliás, em 2024, ele entre como um time para brigar pelo acesso, como pode acontecer esse ano também. Futebol é cheio de surpresas, né? Pode acontecer. E o Botafogo tá na Série B do futebol brasileiro, que é um campeonato que passa pro país inteiro. O Sport TV transmite os jogos todos. Então o Botafogo tá na vitrine. O Comercial também. Então, assim, acho que é um momento bom do futebol de Ribeirão. Podia ser melhor, claro. No caso do Comercial, estando na Série A1. Mas pelo que ele passou, estando à beira de fechar as portas, o Comercial hoje tem que agradecer a esse grupo de 4, 5 homens que estão lá pondo dinheiro do bolso e mantendo o clube com as portas abertas, mesmo com uma meia dúzia de torcedores que incomodam a cada derrota, né? É difícil. Eu não teria paciência. Ô, Igor, só para a gente encerrar aqui, eu vou trazer o comentário de dois comentaristas, dois jornalistas que você conhece bem, que é o Juca Kfouri e o Casagrande. Ambos batem numa mesma tecla. Gosto dos dois Gosto dos dois. Uhum. Então, os dois batem na mesma tecla hoje. Para a sorte da seleção brasileira, por bem da seleção brasileira, o Neymar tinha que acabar a era do Neymar. Não, acho que não. 30 anos. Eu também acho que não. E outra coisa, você não pode mandar na vida de uma pessoa, você determinar se vai ou não. Agora que é hora de ver se o Neymar absorveu o que é ser o Messi. Exato. Porque potencial para ser o Messi ele sempre teve. Ele só não teve a cabeça de Messi, como tem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não tem o talento do Messi, mas tem a dedicação de um Messi. Não tem o talento do Messi, mas é um cara dedicado, que se esforça, que treina, focado e tal. O Neymar é o cara da rede social, que tem talento, mas que não sabe explorar o talento e a idolatria que ele tem no país do futebol. Se é que somos ainda. Agora, para ter continuidade, ele vai ter que também adquirir uma nova atitude. Vai ter que mudar uma nova atitude, né? Mudar o comportamento e trazer para ele a responsabilidade, como o Messi fez nessa Copa do Mundo. A Argentina foi o Messi e os jogadores jogaram pelo Messi e pela população argentina. Isso aquilo que eu falei de ser família, família tal, família Tite, não sei o quê. Não ocorreria com o Tele Santana, por exemplo, os jogadores jogarem de cabelo pintado, colocar moldura e não sei o quê. O futebol mudou muito. Você vê qual seleção que você via? São poucos que tem esses adereços, essas bobagens. São poucos. Exato. Né? O foco tem que ser na bola, você vê mais mundo. Exato. Você vai mais, inclusive, nas seleções afro. Mas aí já é uma questão de cabelo arrumado, a roupa que eles gostam de Na França, por exemplo, como tem muito afrodescendente, né? Na França tem muito cabelinho e tal, mas é por uma questão cultural tal. Não é para chamar atenção. Na penúltima Copa, o Neymar entrou com cabelo de calopsita, né? Ele queria chamar atenção no cabelo. Ele tinha que chamar atenção na bola. Aí ele machucou, deu azar tal. O Neymar deu azar nas Copas também. Mas nessa Copa, ele poderia ter brilhado. É que o Brasil não avançou. Caiu nas quartas. Eu errei aqui, falei oitavas, foi nas quartas. Nas quartas. Igor, quero te agradecer bastante. Desejar todo o sucesso do mundo para você. Fiquei feliz da vida de te ver. Obrigado. Eu cheguei... vou fazer uma confidência para você, que aliás eu já fiz. Eu e seu filho choramos no telefone. Eu estava aqui o ano passado, nessa mesma época, quando você não viu o Brasil, a Argentina ser campeã da Copa América. Eu saí do hospital achando que era... Eu saí do hospital achando que era Natal, já estávamos em março. Eu fiquei em coma, perdi a noção. Para quem não sabe, eu vou resumir. Eu tive uma dissecção da aorta, que é muito mais grave do que o infarto. Eu fui para a mesa de cirurgia em caráter de emergência. Fiquei 3 meses em coma, 2 rins paralisados, muitas convulsões, sequelas e tal, e renasci. Eu fui lá, conversei com o homem, ele falou, volta que tem coisa para você lá embaixo. Tomara que sejam coisas boas, que por enquanto é só de sabor. Por enquanto eu tô passando muito de sabor, né? Muita decepção. Eu espero que a missão que ele me deu de volta... Isso passa, com certeza. Nessa Copa, eu vou estar nessa Copa aí.
Quando voltar, quando eu estiver no Brasil, eu quero te dar um abraço pessoalmente e a gente tomar um café. Vai ser um prazer para mim, Zé. Obrigadão, Valeu. Igor. Obrigado. Um abraço para todo mundo. De ator americano aí, Richard Gere. Obrigado. Caboclo aí, ó. Tá bom. Um abração, tá bom. Igor. Até obrigado, Zé. Um abraço. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Para você. Sucesso. Obrigado. Valeu. Para você que nos acompanhou em casa, acompanhou em qualquer lugar, um abraço. Até mais.